Bom dia, sétimo ano. Vamos lá? Vamos continuar o capítulo 6, o Oriente, China e Japão? Hoje nós vamos falar sobre o navegador Vasco da Gama. Ele era português. Ele chegou à cidade de Calicut em 1498, na Índia. Os portugueses não foram muito bem recebidos pelos Samorim. Portugal queria um acordo de comércio com eles, mas não houve muito entendimento a princípio. Mas depois eles acabaram tendo essa permissão para negociar. Mesmo com as dificuldades da comunicação que eles tinham entre os dois lados, os portugueses conseguiram a permissão para comprar as mercadorias indianas, que era o comércio de especiarias. Vasco da Gama retornou a Lisboa em setembro de 1499. Suas embarcações estavam carregadas com toneladas de especiarias, como gengibre, pimenta e canela. Avalia-se que o lucro obtido com a venda desses produtos tenha sido de 4.000%. Diante do sucesso da viagem, Dom Manuel, que era o rei de Portugal, enviou outras expedições com a intenção de estabelecer o comércio português com os indianos, mesmo que violentamente. Quer dizer, eles queriam esse comércio nem que fosse à força. Em 1500, na segunda expedição portuguesa para a Índia, foram usadas armas de fogo para eliminar aqueles que se colocassem contra os interesses de Portugal. Além disso, invadiram terras, fundaram feitorias, casas e igrejas, quer dizer, tudo para estabelecer esse comércio, como se Portugal já tivesse tomado conta daquele pedaço. Diante dessa situação, os líderes políticos indianos, príncipes e sultões, foram obrigados a aceitar essas alianças político-militares, que asseguravam os benefícios para os comerciantes portugueses. Quer dizer, eles foram praticamente forçados a aceitar esse acordo. Não foram de livre e espontânea vontade, foi de livre e espontânea pressão. Isso daí vocês encontram, isso que eu acabei de falar, vocês encontram na página 24 da apostila de vocês. Agora nós vamos falar da China, página 25. A China, em virtude do vasto território, a China apresenta paisagens bastante diferentes e que influenciam na ocupação das comunidades humanas. Florestas tropicais, cordilheiras, planícies e desertos são algumas das paisagens presentes na China. Os rios, o Yangtze, aqui é chamado de Rio Amarelo, e o Yangtze Azul, que é chamado de Rio Azul, cortam grande parte do território chinês, e suas margens são densamente povoadas, porque é um lugar que eles têm mais fácil acesso a comércio, venda de mercadoria, transporte e tudo mais. Os primeiros habitantes da China fixaram-se nas margens do Rio Amarelo. Eles se dedicavam ao cultivo do arroz, milho, entre outros alimentos, bem como a criação de pequenos animais. A história da China ela é constituída por um emaranhado de dinastias que se sucederam durante séculos. Esses grupos lutaram pelo poder, dominando seus inimigos e impondo sua administração, seus impostos e sua cultura sobre os demais povos. Na China teve várias dinastias e império. Por volta de 2000 a.C., ocorreu a formação de pequenos reinos à margens do Rio Amarelo. Esses reinos eles passaram a ser governados por dinastias, que lutavam entre si em busca de conquistar melhores terras, ampliar seus domínios e obter poder diante de outros povos. Algumas dinastias se tornaram importantes na história da China, como Shang ou Shang, a Shou ou Shou, a Qing ou Qing e a Ming. Durante a dinastia Shang, fundada pelo imperador Tang,
Por volta de 1750 a.C., os chineses praticavam comércio e dominavam a tecnologia de fabricação de utensílios de bronze. A dinastia Shang perdeu o poder para os guerreiros do rei Wu do Song, que implantaram a dinastia Zhou, iniciada no século XIII a.C. Nesse período, houve um grande avanço tecnológico nos ramos da metalurgia, do artesanato e da agricultura. Nós vamos para a página 26, ok? Essa daqui, olha. No século III a.C., uma nova dinastia se sobressai na China, a dinastia Qin. Nesse período, houve a unificação de toda a China sob a autoridade de um único governante, o rei Qin, Yuan Qin. Ele deu início ao Império Chinês e à construção da Grande Muralha, que servia de proteção aos chineses contra possíveis ataques estrangeiros. Aqui nós temos um mapa que é o desenvolvimento da China, a expansão da China imperial, que mostra as terras da dinastia Shang, que é em verde, o apogeu da dinastia Zhou, que é o riscado de vermelhinho, e a expansão da dinastia Qin. Então aqui, olha, a parte verde, essa toda riscadinha, e essa parte amarela, ok? Aqui nós temos uma atividade. Com base em seus estudos sobre a China, assinale com o X as alternativas corretas. Nós podemos fazer junto. Os primeiros habitantes do território chinês se ocupavam da agricultura de cereais e da criação de pequenos animais. Acabamos de ver isso. Está correto. Uma delas é essa. O rei Qin Huang Ti foi o primeiro governante a administrar toda a China, pois foi no período de seu governo que a China foi unificada. Correto. As outras estão erradas. Quando Qin Huang Ti morreu, em 210 a.C., foi feito um túmulo monumental para ele. Esse local foi descoberto por agricultores em 1974. No túmulo, localizado na cidade chinesa de Xi'an, foram encontradas mais de 6.000 esculturas humanas e de cavalos de terracota. Eram todo argila modelada e cozida, que representava o exército do imperador, composto de oficiais perfeitamente equipados, arqueiros e soldados de pé. Olha só que interessante. Esse acervo praticamente deve ter ido para o Museu da China, que é uma grande descoberta, né? Quer dizer, os agricultores estavam fazendo sua agricultura e aí acabaram descobrindo esse acervo arqueológico belíssimo. Aqui, olha, tem a dinastia Sui e Shang e expandiu seu comércio no século 7 a 10, permanecendo sob o domínio dos mongóis entre os séculos 12 e 14. Esse foi o momento em que ampliou seus contatos comerciais com a Europa, tornando-se uma grande fornecedora de seda e porcelana. A China, até os dias de hoje, ainda são falados das porcelanas chinesas. Aliás, as mais antigas são caríssimas, ok? Aqui nós temos interpretando documentos na página 28. E aí, as perguntas estão na página 29, ok? Aí dá para vocês fazerem essas perguntas, né? Porque vocês vão fazer a observação do mapa e através desse texto para vocês responderem no caderno essas perguntas. Quais produtos chineses eram comercializados pela Rota da Seda? Quais produtos chegaram à China? Essa daqui tá fácil, gente, porque nesse texto aqui ele tem tudo, a Rota da Seda, e mesmo que aqui não tenha, na página anterior tem também, ok? Então, boas respostas. Vamos falar um pouquinho da religião na China. Durante o governo das dinastias estudadas, a China conheceu diversas religiões, muitas delas seguidas até a atualidade,
como o taoísmo e o budismo. Esse último, como vimos, originário da Índia. O taoísmo é a filosofia de Tao, segundo a qual há duas energias fundamentais no ser humano, o yin e o yang, que devem sempre estar em harmonia. Quer dizer, se a gente for analisar, é o bem e o mal, ok? No século VI a.C., Confúcio criou um sistema filosófico que discutia vários assuntos, como a moral, a política e a religião. Essa corrente filosófica ficou conhecida como Confucionismo. Foi a doutrina oficial da China por mais de 2000 anos. Nela não existem igrejas, tampouco adoração a divindades, ou noção à vida após a morte. O confucionismo tem como princípio fundamental o ensinamento dos sábios, para que este seja um guia no caminho que todos os indivíduos buscam em sua vida. Um caminho que leve ao equilíbrio entre a vida espiritual e a terrena. Olha que bonito! Quer dizer, tem alguns ensinamentos chineses e do taoísmo, do confucionismo, que bate muito com as ideias de hoje, né? Então, vale a pena dar uma pesquisadinha no confucionismo. O Japão, vamos falar do Japão? Os primeiros habitantes do Japão eram povos caçadores e coletores, e que viviam em tribos variadas. Há cerca de 11.000 anos, eles cultivavam arroz e fabricavam artefatos de cerâmica e de ferro. Esses grupos organizaram-se em pequenas sociedades e clãs, voltando-se para a China como modelo cultural. A sociedade japonesa passou em 676 pelas reformas Taika, que visavam fortalecer o poder imperial diante dos clãs regionais, por meio de complexa burocracia. A primeira capital da cidade japonesa foi Nara. Teve sua construção iniciada em 694. A partir do século VIII, o Japão passou por uma série de mudanças, tendo seu território governado pelo imperador Kamu. A principal cidade, que era o centro cultural e religioso do império, passou a ser Heian, mais tarde conhecida como Kyoto. Agora nós vamos para a página 30, que é a continuação sobre o Japão. No final do século IX, as reformas Taika perderam força e o Japão voltou ao feudalismo, com proprietários de terra atuando de maneira quase autônoma em relação ao poder central. A sociedade se organizou nos anos seguintes, até formalizar o shogunato, ou seja, o poder nas mãos dos shoguns nobres, que eram os maiores proprietários de terra. A eles estavam subordinados os servos camponeses, os quais, em troca de moradia e de proteção, faziam trabalhos gratuitos para os seus senhores. Havia os guerreiros, denominados de samurais, que também tinham a função de proteger as terras dos shoguns. Os samurais constituem parte da cultura desse país até os dias de hoje. Aqui, olha, nós podemos ver os contatos entre asiáticos e portugueses, mas isso a gente começa a ver na próxima aula, ok? Tchau!